Domingo chegou, nossa EBD está de volta. Nós terminamos de forma um pouco abrupta. Alguns perguntaram para a gente, acabou? Acabou. A gente quer manter isso aí, de você ficar perguntando se acabou e criar a expectativa de querer mais. Estamos aqui de novo. Sim. Eu, João, e queremos poder fazer uma escola bíblica dinâmica. Você precisa acompanhar aí, tá? Abre sua Bíblia, volta aí para o texto. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Paramos no versículo 9. Acompanhe com a gente aí, ok? João, fala aí. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando. É mais uma vez um privilégio podermos estar juntos meditando sobre a palavra do nosso Deus. E além de participar acompanhando a leitura e assistindo o vídeo, você também pode comentar no chat. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai lá, comenta, você bota alguma observação, contribui também com o estudo, porque a proposta é justamente essa, é a gente fazer como se a gente estivesse numa sala de aula da EBD. Então, a dinâmica é trabalhar o máximo possível para que a dinâmica permaneça a mesma. Isso aí. Vamos orar, né? Vamos orar para a gente poder começar. Vamos orar aí. Você ora também aí. Eu tenho falado isso o tempo todo, porque a gente precisa, gente. Nesse tempo que a gente está distante, a gente está aqui na igreja, o tempo está vazio, mas os lares estão cheios. É nosso slogan: templos vazios, lares cheios. Cheios de Cristo. Então a gente tem que transformar esse período em um período produtivo para a gente. Então, é para orar? Vamos orar. Você vai orar aí também, ok? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de domingo pela manhã podermos estar juntos com os meus irmãos e podermos compartilhar a palavra do Senhor. É um privilégio, é uma alegria, isso enche nosso coração, faz com que a nossa vida transborde da Tua graça, Tua misericórdia. Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo conduza todas as coisas para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. 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 Então a gente continua de onde nós paramos. Na tríade paulina, versículo 9, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz, acompanha aí, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu estou aqui equivocado. Vamos para o versículo 8. Versículo 8. Me ajuda, João. Vamos lá, diz assim o versículo 8. É o versículo 8, gente. Volta aí. Na luz do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como o capacete a esperança da salvação. Depois dele falar sobre o repentino retorno de Cristo, ele vai comparar o evento a um ladrão. Ninguém espera o ladrão, geralmente, né? Ninguém espera o ladrão invadindo a casa no meio da noite. E ele também vai comparar a mulher prestes a dar à luz. Então é algo que é repentino, inesperado e também inevitável. O pastor já comentou isso na semana passada, já comentamos sobre isso na semana passada, e agora ele vai fazer outro contraste entre duas coisas, que é sobriedade e embriaguez. Ele vai usar esse termo também, e ele vai completar usando a tríade paulina, a tríade clássica do apóstolo Paulo, que é fé, esperança e amor, que nós entendemos também que é uma base, a base que o apóstolo Paulo usa para a ética cristã. Que é também a preocupação dele nesse texto, como nós já falamos aqui na semana passada. Quer dizer, permanece, ele continua, e revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete da esperança. Eu quero me concentrar, primeiro que a base é a fé. Olha como que é uma sequência. A fé que se materializa nas ações práticas que se fazem encarnadas no amor, porque não existe fé destituída de atitudes,
não existe fé sem obras, usando aí Tiago, que alguns querem tentar colocar Tiago em oposição a Paulo, mas não há oposição alguma, porque a fé resulta no amor. No amor, que são as obras que foram geradas por essa fé e que nos aponta para o futuro, para a esperança. Eu costumo também pensar, seguindo a própria teologia desenvolvida por Jürgen Moltmann, que a esperança ela aponta para o futuro, mas a esperança também aponta para nós no presente. É a esperança que Moltmann fala que vem retrospectivamente, o futuro que vem para o presente. O futuro, a esperança do futuro contagia o presente. Porque há uma espera do futuro, porque nós cremos no futuro que Deus vai revelar, que Deus vai realizar, porque nós cremos naquilo que Deus vai fazer futuramente, já vivemos a esperança disso já acontecendo agora. Isso já contagia a nossa realidade de tal forma que a nossa vida agora já é uma vida segura, é uma vida cheia de garantias daquilo que Deus vai fazer. Isso também, novamente, né, lembra-nos da tensão entre o já e o ainda não. O Moltmann, ele trabalha isso e isso tem aplicações nessa tensão do já e do ainda não. Porque eu gosto sempre de tentar usar exemplos práticos. Eu penso no indivíduo, eu penso numa pessoa que experimentou a graça, que foi transformada por Cristo, e essa pessoa ela enfrenta a realidade, que é uma realidade caótica por causa do pecado, as circunstâncias, os fatores externos, mas ela mantém a esperança, e a esperança que faz ela tanto olhar para frente, para o evento da parousia. A parousia é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Alguns termos podem ser estranhos para alguns irmãos, mas quando a gente fala em parousia, a gente está falando do retorno de Cristo, da vinda de Cristo. Quando a gente fala em escatologia, a gente está falando do estudo acerca das últimas coisas, dos últimos acontecimentos que antecipam a volta de Cristo, que antecipam a parousia. Então, o que essa tensão faz? O que a esperança faz no meio dessa tensão? Faz a gente olhar para frente, faz com que a gente olhe para esse evento, que é a parousia, mas faz também com que, ao olhar esse evento e esperar com alegria esse evento, isso traga implicações práticas na nossa maneira de viver. Então, eu convertido, você convertido, alguém que experimenta o Evangelho, não só olha para frente, mas essa certeza de que algo extraordinário vai acontecer lá na frente, também gera transformação no presente. Então, eu vivo hoje consolado, apesar das dificuldades e dos problemas, porque eu tenho a certeza, como nós já falamos na semana passada, de que porque Jesus Cristo ressuscitou e há de voltar. Então eu tenho essa tranquilidade, apesar de alguns momentos nós ainda temos um corpo de pecado, agirmos um tanto instáveis, às vezes nos falta confiança, inclusive nós devemos orar para que Deus fortaleça dia a dia a nossa confiança nele, mas por mais que haja momentos de instabilidades, no fundo, quando você que já foi transformado e impactado pelo Evangelho, quando você para refletir, você pensa, não, olha, eu não estou perdido, eu estou caminhando para uma direção. Novamente, né, a gente lembra da perspectiva acerca da história, que é fundamental também para a nossa compreensão enquanto cristãos. Né? A gente pensa que os eventos são cíclicos, sempre se repetem, algumas coisas realmente dão a entender isso. Né? Por exemplo, de tempo em tempo a gente tem catástrofe, guerra, coisas que fazem com que muitas pessoas morram, sofram, e a gente pensa, caramba, isso tudo está acontecendo de novo. Só que nós precisamos ter a certeza de que a história caminha para uma direção. E isso deve nos confortar, porque essa direção é justamente esse evento que é a parousia. Sim, é uma direção, é um alvo, um clímax, um dia exato, a hora H, que nós falamos na semana passada, o escatom, o tempo final, a hora do julgamento, onde cada um há de prestar conta de seus atos.
Mas o interessante, eu quero que você acompanhe comigo, que isso tudo nos lança para o versículo seguinte, que diz, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Quem mais pode ter esperança do que nós quando lemos isso? A esperança nossa, ela tem um alicerce muito forte, que é a eleição. A teologia paulina, logo na primeira fase, porque Tessalonicenses é a primeira fase da teologia paulina. A eleição não é uma coisa que Paulo vai desenvolver no decorrer da sua teologia, da sua experiência cristã. Já enraizado na sua teologia está a doutrina da eleição. A doutrina da eleição é fortíssima na teologia paulina. Ele diz claramente, Deus não nos destinou para a ira. Ele está falando à igreja. Ele destinou a igreja de Cristo para cumprir um propósito. Há um decreto de Deus. Um decreto de Deus em relação a nós que nos traz segurança. É por isso que nós temos não apenas esperança, mas segurança. O que acontece é o seguinte, se você teme o futuro, como você pode ter esperança? Você só tem esperança porque você não teme o futuro. Eu não temo o futuro. Eu temo o presente em alguns momentos, porque por vezes a vida nos faz temer. Não há como não temer algumas circunstâncias da nossa própria vida, a nossa existência. Esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento de temor. Não de um temor no sentido de que eu vou ser engolido por ele. Eu não serei engolido por nenhum medo. Temores nós temos. Não seremos engolidos por ele. Sabe por que não seremos engolidos por ele? Porque a história aponta para um futuro. E esse futuro está garantido por uma coisa. Há um decreto, há uma eleição. Ele nos destinou, não foi para a ira, mas para alcançar a salvação. Há um alvo. Eu e você estamos indo em rumo a uma direção específica, que é completar o propósito de Deus estabelecido desde a fundação do mundo, que é a salvação. E aí ele vai dizer, para alcançar a salvação. E aí ele vai nos mostrar como é e por intermédio de quem que a salvação acontece. Não é por intermédio das obras da lei, não é por intermédio de uma moralidade humana, não é pelo exemplo de Jesus, né? Porque a gente esquece de combater isso. O liberalismo teológico, às vezes, está presente em muitas falas, às vezes, nem conhecendo o liberalismo, as pessoas têm atitudes um tanto liberais de dizer que Jesus é um exemplo, por exemplo. Não é pelo exemplo, é pelo decreto da eleição, mediante a Jesus Cristo, é por intermédio de Cristo. A salvação não é uma salvação que se dá de forma universal. As religiões irão alcançar... Não, as religiões, elas têm um fundo moral, há uma certa ética, mas a salvação, a redenção, a eleição é em Cristo. Cristo é o centro, é o ponto, vou falar até difícil agora aqui, é o ponto fulcral da história e da vida humana. Ponto nevrálgico. E a gente percebe como a teologia de Paulo, né, a cristologia trabalha com a escatologia. Isso demonstra, mais uma vez, que Paulo não faz teologia por mera especulação. É experiência, é vivência. A gente precisa parar, e eu falo a gente porque é uma tendência de quem gosta, aprecia teologia, gosta de estudar, de enxergar o Paulo teólogo frio. Precisamos abandonar esse costume. Olhar para o Paulo preocupado com a realidade da igreja, um Paulo que é completamente apaixonado por Cristo, que faz com que a sua concepção acerca das últimas coisas tenha como base a sua cristologia, a concepção que ele tem acerca de Cristo e de sua obra. Então isso é uma coisa que a gente vê aqui, ele vai destacar mais uma vez, que é mediante o Senhor Jesus Cristo, verso 10, que morreu por nós,
para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, uma coisa que nós precisamos entender. Paulo não separa, não departamentaliza a teologia. Isso foi uma coisa que vem depois, quando os cristãos, os teólogos, começaram a sistematizar, a separar. Vamos tratar a teologia em partes, uma doutrina da salvação, uma doutrina acerca de Cristo e sua obra, um estudo sobre o Espírito Santo especificamente. Mas o que Paulo faz aqui é misturar as coisas, porque para ele isso era vivência. Integrar, né? Integrar. Integrar, uma integração das realidades. E a origem é a Escritura, não é a filosofia. Porque quando você fala dessa questão de departamentalizar, esses focos, esses eixos que são criados baseados num modelo filosófico. A teologia sistemática, ela tem sua importância, mas a teologia sistemática, ela é baseada no modelo filosófico. Ela apreende nesse modelo filosófico bases para construir e para unificar o pensamento bíblico. A teologia bíblica, ela é mais rica, no meu modo de entender, porque ela vai direto à Escritura. E às vezes a Escritura não nos dá tanta clareza em alguns pontos. Nós temos que ter humildade para dizermos que não sabemos a respeito de algumas coisas. Porque às vezes nós não sabemos a respeito de algumas questões, porque a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Agora, algumas coisas são certas, como essa que nós estamos falando aqui agora. Sim, e aí a gente vê como tem um trecho, na verdade uma obra importantíssima sobre a teologia de Paulo, que é a do James Dunn, que é a Teologia do Apóstolo Paulo, o nome. Ele vai falar como o capítulo 4 e 5, para ele, são centrais nessa carta aos Tessalonicenses. E a gente vê mais uma vez ele encerrando esse bloco, essa perícope no versículo 11, falando que os cristãos, com essa palavra, devem consolar uns aos outros. Consolem-se e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. E aí a gente... É uma coisa que a gente também precisa entender, eu acho que certas coisas a gente deve estar sempre lembrando. Eu sempre tento imaginar a comunidade de Tessalônica recebendo e lendo essa carta como um todo, uma sequência. Então, assim, os pontos se conectando um ao outro. Hoje, nós, quando fazemos uma série de sermões, mensagens, pregações, estudos, a gente trabalha perícope por perícope. A igreja de Tessalônica, como todas as igrejas, elas recebiam as cartas e as cartas eram lidas como um todo. E aí eu quero fazer você observar a conexão entre esses dois capítulos, como esses capítulos são centrais na carta, porque você tem o assunto principal, que é a questão das dúvidas que nascem no coração dos tessalonicenses, e imediatamente a aplicação ética dessa compreensão acerca das últimas coisas, acerca da parousia. Isso é imediato. A gente tratou de algumas coisas na semana passada e agora a gente está tratando de outras. Mas não, eles receberam o conteúdo de uma única vez. Então eu penso assim, como isso faz a diferença também para aqueles leitores ou ouvintes originais. E ele recebeu de forma oral. A carta era lida. A carta era lida inteira. E todos ficavam ali, porque a oralidade ainda é o que domina, o que predomina ainda. A epístola é escrita, mas alguém lê a epístola. As pessoas ficam ouvindo a leitura. Até porque nem todos dominavam a leitura. A gente, às vezes, esquece disso, que ainda tem gente até hoje que não domina a leitura. Imagina o primeiro século. Essa carta foi escrita provavelmente no ano 49, no máximo no ano 50, da era cristã. A leitura é coisa para poucos. Eles escutam a carta, eles não têm como, mesmo quem tem leitura, também não tem como ter uma cópia, como nós temos, porque a cópia é cara. Não se tem a leitura, não se tem o dinheiro necessário para ter uma cópia, porque isso custa dinheiro, sabe? E se tem o quê? Se guarda a mensagem como um todo. Mas nós temos a oportunidade de estudá-la, de dissecá-la,
mas precisamos fazer não como quem disseca um cadáver. Porque a Escritura não é um texto morto. Às vezes as pessoas tratam o texto da Escritura como sendo um cadáver. Põe o texto e começa a dissecá-lo como se separa um corpo, as partes do corpo. Não. Essa não é a forma correta de tratar o texto bíblico. A forma correta é tratar o texto bíblico como uma realidade viva. Fernando Pessoa fala que o poeta é poeta enquanto poetiza, enquanto está fazendo poesia. Só se é poeta fazendo poesia. A ideia dele, de Heidegger também, que também fala algo parecido, que se é sendo. Parece uma coisa que a gente está dizendo o óbvio. Não. Só se conhece conhecendo. Só se conhece experimentando o texto e tornando esse texto vivo. É o que Fernando Pessoa diz, é o que também Heidegger, e é o que nós estamos tentando fazer aqui. Nós não queremos fazer desse momento de encontro nosso aqui uma mera especulação. Não é um trabalho de um cientista analisando um objeto científico, simplesmente. A gente analisa o texto, investiga o texto, sim. Só que fazendo aplicações à nossa vida. Porque ele é vivo. Porque é um texto vivo e comunicativo, que comunicou antigamente aos primeiros ouvintes, leitores, como também nos comunica hoje como Igreja de Cristo. Então isso é uma coisa que também nós não devemos perder de vista. E aí, ele fala uma coisa importante que serve para nós também. Durante esse momento que está vivendo. Ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros. Primeira ordem de Paulo, consolai-vos uns aos outros. Como é que a gente faz para colocar isso em prática hoje? Em fazer disso uma ação pastoral. Aí eu falo uma ação pastoral, você pensa, então é para o pastor fazer. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que a ação pastoral não é somente realizada pelos pastores. A nossa igreja, que é uma igreja presbiteriana, entende que também os presbíteros também são pastores. Mas a nossa igreja, de forma mais ampla, ela entende que o sacerdócio não é de um clero especializado. É do membro, que é sacerdote também. É o sacerdócio universal dos crentes. Consolai-vos, está incluído toda a igreja entender esse papel de consolar. Consolai-vos uns aos outros. O que mais? Edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. E a base para isso, mais uma vez, é a fé, esperança e o amor. A gente deve retomar também, trazer à memória como a compreensão equivocada que os tessalonicenses tinham sobre o retorno de Cristo fazia com que eles, inclusive, em alguns casos, abandonassem a própria caridade. Porque alguns deles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar imediatamente, então eles cruzavam os braços e ficavam inertes. Isso também envolvia a manifestação do amor. A manifestação do amor, que é um elemento dessa tríade. Então, eu penso muito para os dias de hoje nessa tríade, sabe? De você... por exemplo, você olha para a fé. Tem uma frase de Agostinho, e aí a gente também, às vezes, nem sabe se é realmente de Agostinho, mas o pessoal fala que quando você tem um negócio muito profundo, que não tem em quem atribuir, pode jogar na conta dele. Pode jogar na conta de Agostinho. E que ele vai falar sobre a fé como você assinar, como você assinando um documento, né, em branco e confiando em Deus para que Deus escreva nesse documento o que ele bem entender. Então, assim, eu penso na fé, né, se aplicando em nós e nos trazendo confiança total. Está tudo sendo bombardeado à nossa volta, as circunstâncias não são favoráveis, mas eu permaneço confiando, eu permaneço crendo. Fé é crença, é pistel, a palavra grega que é traduzida. Depois passa por uma tradução latina, que é fides, até chegar a nossa palavra em português, que é fé.
Fé é crer, é confiar. Né? A esperança que a gente já tem trabalhado até aqui, né? É ter a certeza daquilo que nós esperamos, e essa certeza também tem impactos a nossa maneira de viver, e o amor. E é até interessante isso, porque quando ele vai falar aos Coríntios, ele vai falar sobre a superioridade do amor, que é o que permanece. Eu tentando entender por que, né, o amor é o que permanece. Aí eu estava lendo, não lembro exatamente o comentário, mas ele fala sobre como o amor continuará na eternidade. Porque a eternidade é amar e amar e amar a Deus e ser amado por Ele. Então, assim, hoje nós temos esperança, mas um dia nós não precisaremos esperar mais. É a mesma coisa sobre a fé. Nós cremos, nós temos confiança, mas um dia nós estaremos com o próprio Senhor Jesus Cristo, desfrutando da eternidade. Mas o amor continuará. Nós continuaremos amando e sendo amados por nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. E interessante, o bom, gente, de fazer essa classe aqui juntos, é que a gente pode ver como a palavra bíblica é rica. Porque essa crença que você fala, às vezes, na nossa tradução ou na nossa compreensão de mundo, é sempre num objeto racional. É crer num conceito. Às vezes é entendido pelas pessoas como crer num conceito. Só que a ideia do Novo Testamento com relação a crenças é crer numa pessoa e estabelecer um relacionamento. Como você colocou muito bem, ser cristão não é crer num corpo doutrinário, não é ter uma compreensão dogmática da fé, não é ter um arcabouço de doutrinas que eu acredito, que eu professo, e porque professo essas doutrinas, então eu sou cristão. Ser cristão é uma entrega àquele que é o próprio Cristo. Então, confiança, fé, crença, está na relação que se estabelece. É interessante porque é exatamente isso que o apóstolo está dizendo. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Por quê? Porque quem experimenta um relacionamento com Deus mantém um relacionamento com os outros. Consola, edifica, e somos edificados mutuamente. Por isso que ele diz, edificai-vos reciprocamente. Um vai edificar o outro. A comunidade mantém-se unida em torno da palavra, em torno desse conhecimento, dessa crença. E essa crença produz em nós um impacto, que é um impacto de nós reproduzirmos o mesmo tipo de vida que Jesus viveu nas relações pessoais. Se não acontece isso, não é cristianismo. É outra coisa. Pode ser qualquer outra coisa, não é cristianismo. O cristianismo precisa acontecer na vida das pessoas de forma prática. Consolai-vos, edificai-vos, e assim o texto continua. Assim, isso é extremamente importante para o momento em que nós também vivemos, considerando que hoje a gente tem na internet um número crescente de gente que se interessa por teologia, mas que na medida, a sensação que a gente tem é que na medida que essas pessoas mais se interessam em estudar teologia, parece que elas perdem cada vez mais o senso de comunidade, a vontade de estar em comunhão com a igreja. Então, a gente vê esse movimento crescendo dia após dia. As pessoas estudam mais, mas parecem se tornar mais frias, mais distantes. Parecem que leem o que a gente leu aqui, falando sobre cristologia, escatologia, desenvolvem uma teologia acerca disso, estudam, leem bons teólogos, bons exegetas, assim, estão sempre assistindo conteúdo, vídeo, compram muitos livros, mas o que a gente vê é que essas pessoas, quando chegam nessa parte de consolar, de mutualidade, mutualismo cristão, elas fogem disso. Parecem que preferem viver numa torre de marfim, teólogo de torre. Até entre meus colegas lá do seminário, a gente brinca muito com isso. A gente pensa, quando alguns dos colegas da turma estão falando muito de teologia assim na sala, tal, discorrendo, desenvolvendo, a gente sai da torre.
sai da torre, desce da torre. Mas o que a gente vê, infelizmente, é muito disso. Crescente interesse pela teologia, sendo acompanhado também por um crescente abandono de uma vida prática que se conecte a essa busca por conhecer, por aprender, por estudar acerca de Deus e a sua palavra. Ainda mais em Paulo, né? E a gente vamos prosseguir aqui, dentro da nossa lição, os versículos 12 em diante, Paulo começa a colocar de forma muito clara como é que isso se aplica. Essa teologia toda, ela é diluída em ações muito práticas. Primeiro, Paulo começa divertindo a comunidade, porque alguns estão tratando de forma desprestigiosa aqueles que continuam trabalhando. Porque pensa comigo aqui o corte que existe nesse texto. A parousia vai acontecer, a vida de Cristo é certa, então, para que trabalhar, pensavam alguns. Então temos que cessar tudo. Alguns começaram a vender propriedades, começaram a se desfazer dos seus bens e abandonar os seus encargos, os seus trabalhos, porque estavam sentados esperando a volta de Jesus. E aí esse grupo começa a criticar os que trabalham, os que ainda mantêm a vida, os que estão fazendo da sua vida, deixando a vida seguir o rumo. Porque para eles, naquele momento, é o contrário. Parece que esses... parece que quem trabalha fica aquela sensação assim. Então eles estão trabalhando por quê? Jesus vai voltar, para de trabalhar, senta aí, vamos esperar. E aí Paulo está dizendo não. Aí ele, versículo 12, ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. Ele não está falando apenas dos mestres e falando dele mesmo como apóstolo. Até porque essa igreja é uma igreja que legitimamente o reconhece como apóstolo. E nem dos que ele enviou. Ele está falando de forma geral. Porque aquele que trabalha está sendo visto como alguém incrédulo, não está esperando a segunda vinda. Por isso está trabalhando. Depois, nas epístolas de Paulo, Paulo vai deixar isso mais claro, porque aquele frenesi inicial da vinda de Cristo, ele cede lugar àquilo que acontece em Atos dos Apóstolos, a esse dilatamento da parousia. Ou seja, a parousia vai acontecer, a vida de Cristo vai se dar, mas já percebemos que não é agora. Há um tempo que se estenderá, que é o tempo da igreja. E o que nós fazemos nesse tempo? Nós trabalhamos. Trabalhamos, e aonde trabalhamos, trabalhamos pelo Evangelho. E tudo o que fazemos, fazemos como se fosse para Deus. Então quem trabalha não está jogando a vida fora. Pode trabalhar, mas o trabalho que nós fazemos no Senhor e para o Senhor. Então por isso que Paulo vai dizer, rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem, e vos admoestam. Não está falando apenas daqueles que são mestres na igreja. Também eles devem ser honrados, os ministros, os presbíteros, os diáconos, também devem ser honrados na igreja. E aí fica o alerta, porque na igreja de Cristo, esses irmãos são importantíssimos, mas a respeitarem também aos membros comuns da comunidade que estão envolvidos no seu trabalho. E uma coisa que eu acho que a gente pode comentar nos versículos seguintes também é sobre como é diferente o tratamento de Paulo quando ele vai escrever aos Tessalonicenses. Você tem em muitas cartas um período que uma parte da carta que geralmente é chamada de parênese, que são exortações muito grande. Aqui Paulo, ele numa única perícope, no único bloco, ele vai de maneira bem corrida. Quase um sumário, né? Quase um sumário, né? Ele não vai desenvolver cada um desses pontos. Ele não vai falar sobre, quando ele vai nos versos seguintes, falar sobre... ele vai dizer, console os desanimados, amparem os fracos. Ele não vai desenvolver cada ponto desse. Esse é um tratamento diferente que ele tem com esses irmãos que acreditavam no ministério apostólico dele, acreditavam no apostolado dele, não questionavam certas coisas como outras comunidades também questionavam. Então isso também merece destaque aqui. Antes da gente ler esses versículos, isso também eu acho que merece ser destacado. Porque a regra da própria leitura do texto e da compreensão do texto bíblico naquilo em que se demora
se insiste é porque nitidamente há uma debilidade naquela comunidade. Porque uma das maiores epístolas é a epístola aos 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma das maiores epístolas. E ainda tem uma segunda. E, aliás, nós sabemos que Paulo escreveu 4 epístolas aos Coríntios, à igreja de Corinto. 4. 2 chegaram a nós. 2 outras se perderam. Há fragmentos dessas 2 epístolas nas próprias epístolas canônicas. Mas isso é uma conversa para um outro dia. Assim, por exemplo, quando a gente olha para... Vamos dar um exemplo. O versículo 20 vai falar: não despreze as profecias. Ponto. Agora, vai ver o tratamento, a explicação mais detalhada que Paulo vai dar quando escreve aos Coríntios sobre... Ele tem um capítulo inteiro. Um capítulo inteiro para falar acerca de dons, inclusive de profecia. Então, isso é uma coisa assim que é uma peculiaridade também da carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. E também vamos pensar que é a primeira epístola que é escrita de Paulo, é a primeira do Novo Testamento, é o primeiro escrito do Novo Testamento, como nós já falamos na semana passada, e Paulo faz esse sumário. E depois nos outros textos ele vai desenvolver isso, porque não é necessário fazer relação à sua comunidade. Mas ele nos deixa coisas importantes aqui, mesmo de forma rápida. Ele diz, e que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Que eles valorizam os que trabalham e pelo trabalho que eles fazem. Valoriza o trabalho e valoriza o trabalho que ele está se fazendo. E aí ele vai dizer, vivei em paz uns com os outros. É interessante. A minha lógica e a lógica de quem estuda a Bíblia é, se Paulo está dizendo para viver em paz uns com os outros, é porque alguém não está vivendo em paz. Alguém está brigando. A gente precisa trazer isso para a nossa realidade como igreja hoje. Quando nós pregamos e usamos esse texto, falamos à igreja, é possível que existam pessoas que estão brigando. E a essas pessoas que estão brigando hoje, Paulo está dizendo, vivam em paz. Sim. A gente imagina que na época já fosse um problema das comunidades. E assim, a gente... Eu acho, fazendo um breve parêntese aqui, a igreja tem problema. Onde tem pessoas, tem problema. Então, assim, às vezes a gente tem uma visão muito idealizada da igreja. Então, assim, a gente pensa na igreja como paraíso, sem nenhum tipo de problema. Só que, na verdade, os problemas surgem, os problemas acontecem. A diferença está em como nós lidamos com os problemas. A questão é clara. Mesmo aos Filipenses também, que é um texto que a gente tem trabalhado aqui, o pastor tem trabalhava no domingo, agora vai trabalhar na terça-feira. Era uma comunidade também que respeitava muito o apóstolo Paulo, reconhecia o seu ministério, uma comunidade também com pouquíssimos problemas morais comparado a outras comunidades em que Paulo escreveu, mas também havia esse tipo de confusão entre um membro e outro, né? Tem um versículo famosíssimo que às vezes a gente usa, rogo a Evódia e Sinti que trabalhem concordando no Senhor. Concordantemente no Senhor. Então, assim, os problemas sempre foram uma realidade no meio da igreja. Então a gente pensa, às vezes a tendência hoje um problema aconteceu, vou sair, vou para outra comunidade, vou para uma comunidade que não tem esse tipo de problema. Meu irmão, minha irmã, o problema está onde tem gente, pecador, e todos nós somos pecadores, nós temos as nossas peculiaridades, individualidades. Agora nós precisamos trabalhar concordantemente no Senhor. Esse viver em paz de Paulo, viver em paz uns com os outros, eu costumo ler e interpretar Paulo a partir dele mesmo. Nesse trecho, eu me remeto a Romanos capítulo 5. Viver em paz uns com os outros. Remeto-me a Romanos 5 por causa da ideia. Não trata-se do mesmo objeto. Porque aqui em Romanos 5, fala justificado por meio da fé, temos paz com Deus. O objeto da paz, a relação, é o próprio Deus. Mas a ideia está presente aí também em Romanos, que existia antes entre nós e Deus inimizade, desarmonia, e passa a existir harmonia entre nós e Deus, passa a existir harmonia entre nós e Deus mediante Jesus. Como já foi falado no versículo
de número 9, nós falamos aqui, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz é possível. Sim, essa paz é possível. É um reflexo da nossa relação com o próprio Deus. Se houve reconciliação entre o Deus Santo e seres humanos pecadores como nós, que éramos merecedores da condenação e da ira de Deus, então o reflexo disso é que haja paz também entre pessoas que experimentaram essa reconciliação. E veja como que Paulo é tão... o texto vai numa crescente, quer dizer, eu posso viver em paz, porque essa paz me é possível porque já estou em paz com o próprio Deus. Estando em paz com o próprio Deus, eu posso ter paz com João. Eu não poderia ter paz com João se eu tivesse em desarmonia com Deus. Estou em harmonia com Deus, posso estar em paz com Ele. Porque, aí voltamos a Jesus. Vamos a Jesus. Jesus vai dizer o quê? Que quem foi perdoado, perdoa. Porque normalmente a problema de relação que nós temos com os outros é por falta de perdão. Porque nós somos, às vezes, muito tolerantes com aquilo que as pessoas nos fazem de mal. Sendo que, quando nós compreendemos que tudo já foi feito por mim, sabe, o meu pecado perdoado, eu sou um miserável. Paulo deixa isso claro pra gente. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Eu tenho que perdoar meu irmão e viver em paz com ele. É o que... Gente, isso deveria... Isso não é. Não é uma coisa tranquila. Mas deveria ser, gente. Viver em paz deveria ser uma coisa tranquila. Não somente assim, a paz, a questão do relacionamento, mas, por exemplo, até quando a gente fala do amor. Que não somente Paulo, mas também o apóstolo João desenvolve, ele vai falar que o amor que nós temos um para com o outro é um reflexo do amor de Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, assim, essa é a relação, a nossa relação com Deus se reflete na maneira como nós nos relacionamos também uns com os outros, que é, para mim, a expressão que representa o mutualismo cristão, que também se repete várias vezes no texto que nós estamos meditando. Sim, sim. E aí Paulo, que diz para viver em paz, ele não diz que deve sacrificar a paz, que para obter a paz, sacrifica-se a verdade. É muito importante você perceber isso. Ele diz viver em paz uns com os outros. Mas ele logo em seguida diz, exortando-vos também, irmãos, e que admoesteis submissos. Quer dizer, ele diz, vocês precisam viver em paz, mas não é para viver em paz deixando o circo pegar fogo, tudo do jeito que uma baderna. A igreja não é esse lugar. Você viver em paz. Mas aí ele diz, mas admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Quer dizer, primeira coisa que ele diz, admoesteis os submissos. É preciso ter paz, mas o insubmisso tem que ser admoestado. Ele precisa de correção. É muito importante a gente pensar isso. Uma das marcas da igreja é a disciplina. Nós somos calvinistas. As 3 marcas da igreja são a pregação fiel, a fiel exposição da pregação da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e a disciplina que é aplicada. A disciplina não é no sentido que alguns tentam levar, somente no sentido drástico. Põe para fora da igreja. Tira do meio do corpo de Cristo. Não. A disciplina é ensino. A disciplina é admoestação. Visando a restauração. Visando a restauração. E isso vai muito também encontrar um pensamento muito comum de nosso tempo, que é aquele jargão. Não estou dizendo que em todos os casos o jargão está errado. Mas a gente ouve muito por aí. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Só que quando é a verdade do evangelho que está em jogo, aquilo que as escrituras claramente nos ensinam sobre o que fazer ou o que não fazer. E a paz, ela não está alheia a isso. Não dá para ter paz com a consciência de que você não diz a verdade. Justamente. Não dá para ter paz deixando que o erro
se propague no meio da igreja. Não dá para ter paz assim. Não é uma paz fazendo vista grossa para o que está acontecendo de imoral. Né? Isso o texto aqui, Paulo, de forma muito sábia, imediatamente após falar acerca da paz que deve haver uns com os outros, ele vai falar sobre exortação, sobre aqueles que andam de forma desordenada. Devem ser admoestados, devem ser exortados. Então, assim, muitas vezes a gente vê as pessoas aplicando esse jargão, eu prefiro ter paz do que ter razão. Mas quando a verdade das Escrituras está em jogo, quando é o Evangelho que está em jogo, a gente tem que ter razão, a razão com base no Evangelho, nas Escrituras. É porque a gente sempre precisa ter o equilíbrio. Tem gente que acha que vai usar isso e dizer, tá vendo? Pastor, o seminarista e o pastor disseram que vale a verdade. Que vale a verdade. Não é para ficar brigando. Aí eu vou impor. Às vezes não é a verdade que você está impondo, meu irmão. Me desculpe. É a sua opinião. É a sua vontade de ter e de sempre dar a última palavra. Isso não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo em relação à verdade do Evangelho, a pureza do Evangelho. O problema é que a gente, quando fala de pureza do Evangelho, eu fico até arrepiado. Porque quem normalmente usa essa expressão, estou defendendo a pureza do Evangelho. Normalmente, em alguns casos, vamos colocar em alguns casos, não vou colocar normalmente não, vou colocar em alguns casos, está defendendo seu ponto de vista radical, intolerante, que quer esmagar o outro em nome do Evangelho. Não é para esmagar ninguém e não é para deixar correr solto. A igreja é lugar onde há disciplina, mas a igreja é lugar onde há cuidado mútuo. É a mutualidade que o meu seminarista aqui está repetidamente dizendo e que é importante. E que você está dizendo, e é para dizer mesmo, porque ela está presente no texto. Sim, é o que vai, inclusive, essa postura em relação à questão da exortação, de ter paz, mas também considerar aquilo que é verdadeiro, que deve ser respeitado, que é o Evangelho, que vai definir, inclusive, como se aplica a disciplina. Porque o que a gente vê muitas vezes são pessoas, né, e o pastor disse, não é a maioria, ele considerou alguns poucos, mas a realidade é que quando nós olhamos para a igreja de uma maneira geral, é muita gente, muitos líderes, que aplicam a disciplina para punir e não para restaurar. Por quê? Porque muitas vezes eles vão se justificar, inclusive nisso. É a verdade do Evangelho que está em jogo, é a pureza. Só que, na verdade, ele está jogando toda uma carga de interpretação em cima do que ele considera puro, do que ele considera impuro. Não, e nós somos da pureza do Evangelho. Que fique muito claro isso, tá? Para ninguém dizer que nós somos contrários à pureza do Evangelho. A pureza do Evangelho é o amor ao próximo também, inclusive, porque também isso é Evangelho. O problema é que as pessoas entendem que a pureza do Evangelho é só punir os outros. E a pureza do Evangelho é amor cristão. É o que está regendo sempre a palavra de Jesus, é amor cristão. Amor cristão que não vai se perverter quando a gente, eu amo, então eu vou deixar tudo errado acontecendo. Não é isso. É difícil esse lugar de equilíbrio é difícil, mas é esse lugar que nós temos que buscar. De manter a pureza e de manter o cuidado uns com os outros. De não ser um radical com relação à moralidade, no sentido de, por a moralidade, eu esmago o outro. Não é esmagar ninguém. Tanto é que Paulo vai mostrar isso pra gente, que depois ele diz, aos submissos, há de uma estação. Aos desanimados, consolação. Consoleis os desanimados. Aos fracos, amparo. E é muito difícil alguém, por exemplo, que tem uma facilidade de ser benevolente, longânimo, também ser aquela pessoa que sabe exortar. Pensa no desafio, né? O desafio de manter um equilíbrio sobre isso tudo. Eu penso que, assim, é um caminho que a gente deve trilhar. É difícil, como o pastor falou, é uma caminhada difícil, mas quando a gente olha para isso, alguém que exorta, mas ao mesmo tempo alguém que consola os desanimados, alguém que exorta, repreende, mas também que ampara os fracos e que é paciente, eu quero que você entenda como é difícil ser, ao mesmo tempo, alguém que ama a verdade do Evangelho e deve exortar,
aqueles que andam de maneira desordenada, também como alguém que é paciente e longânimo. Isso, mas é essa a meta cristã. É um desafio para a vida do cristão, mas é um desafio que nós devemos encarar como crentes em Cristo. E ele conclui, versículo 14, dizendo: e com todos, ser longânimo, ser generoso. Generoso com todo mundo. Generoso com o submisso e generoso também com o fraco. Ser longânimo é ser generoso com todo mundo. Não é com quem você ama de forma muito especial. É com todos. Gente, difícil ou não, é a meta da vida cristã. Nós vamos buscar viver isto porque é isto e para isto que Jesus nos chamou. E a nossa salvação em Cristo Jesus nos possibilita este tipo de vida. A vida que Jesus nos deu, através da sua morte e ressurreição, nos possibilita a vivermos esse tipo de vida. Não é um tipo de vida inalcançável, no sentido... É um tipo de vida possível de ser vivido. De forma absoluta, não. Mas é o tipo de vida... Porque, quando eu falo que não é de forma absoluta, não é porque é porque, às vezes, há fissuras. Eu, por vezes, sou intolerante, mesmo tendo como meta não ser. Por vezes, nós erramos naquilo que deveríamos fazer com tanta convicção, de certeza, de verdade. A gente precisa buscar isso como meta fundamental da nossa vida. Eu acho que a gente precisa, para a gente poder caminhar e até fechar aí, João, versículo 15 é importante, né? Acho que a gente pode ficar até o versículo 15 para a gente poder dar um fechamento para esse trabalho de hoje, para essa lição de hoje, que é o que diz o versículo 15. Acompanhe comigo novamente. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Veja aí o eco que é presente do Sermão da Montanha. Aliás, a gente fala eco porque a gente sabe que a palavra de Jesus é anterior à de Paulo, historicamente. Mas o texto de Paulo, ele é anterior ao escrito dos evangelhos. Ao escrito. Aí eu te explico isso. As palavras de Jesus são anteriores. Mas o texto escrito de Paulo, ele vem antes. Mas eu quero dizer para você que as tradições e os ditos de Jesus já circulavam na comunidade. Já era de conhecimento do que Jesus havia dito. E o texto do Sermão do Monte era um dos mais conhecidos. E você vê a síntese do Sermão do Monte façais aos outros o que você espera que façam com você. Veja se não é um eco do que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo exatamente isso. Já era uma tradição, por tradição oral, né? Até a gente tem isso porque o cânon é organizado dessa forma, leva-nos a essa compreensão equivocada de que os evangelhos eles estão antes, em termos de cronologia, de tempo, os fatos sim, mas os escritos, os primeiros escritos são os escritos paulinos, as cartas paulinas. Que beberam na tradição de Jesus, que já era de conhecimento de toda a comunidade cristã e que gozavam de autoridade entre elas. O texto de Paulo é o primeiro porque, como nós dissemos na semana passada, é um texto ocasional, fruto de uma necessidade específica de uma comunidade que está em crise, porque espera a vinda de Jesus, ela não acontece de forma imediata, e por isso Paulo escreve logo e rapidamente põe inscrito isso, porque ele não pode estar presente. As cartas é porque não se pode estar presente, escreve-se para que aquela comunidade tenha acesso àquilo. E aí ele aproveita e diz também nessa epístola como se deve viver até que a vinda de Jesus aconteça. E aí nós concluímos mesmo aqui o que diz o texto, que é um reflexo das palavras de Jesus, que Paulo, tendo ouvido as tradições sobre Jesus, repete aqui. Ele diz: evitai que alguém retribua o outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Se você ler de Jesus, ainda é mais duro. Porque o de Jesus vai dizer que você deve fazer o bem
até os seus inimigos. Jesus, Paulo aqui está até aliviando. Porque no dito de Jesus, do Sermão da Montanha, claramente, Jesus diz assim, que diferença faz que você faça o bem a quem faz o bem a você? Você tem que fazer o bem a quem te faz o mal. E aqui Paulo, na mesma linha, ele continua evitar e fazer o mal. Evitar e fazer, retribuir o mal. Não retribua o mal. Não retribua o mal. Pelo contrário, segue no bem. Segue no bem. E não faça o mal. A partir disso, de fato, a gente tem as máximas mais curtas, né? Estejam sempre alegres, orar sem cessar, em tudo deem graças. Parece que, realmente, por mais que não seja uma divisão de uma perícope, né, bem clara, mas você tem um sumário a partir desse versículo, né? Aquelas coisas mais curtas são conselhos, na verdade, bem curtinhos, que Paulo direciona aos Tessalonicenses. E aí, semana que vem, a gente continua o texto, já indo para o final do livro da Epístola aos Tessalonicenses. Vai ser uma experiência gostosa de você estar com a gente e vamos tirar proveito desse tempo importante que temos de estudar a Palavra de Deus. Vamos encerrar com a oração. Nosso seminarista vai estar orando e eu vou estar impetrando a bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Vou ficar sentado porque senão você não vai me enxergar aqui. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez porque nessa manhã podemos meditar mais um pouco na Tua Palavra. Deus, te agradecemos pela riqueza do Evangelho, por ter inspirado homens como o apóstolo Paulo para escrever a fim de ensinar o Teu povo, a Tua igreja, Deus, sobre como lidar, sobre como viver, Deus, naquilo que diz respeito ao nosso relacionamento tanto contigo quanto ao nosso relacionamento uns com os outros. Uns com os outros, como nós lemos aqui tantas vezes ao meditar sobre esse texto, esse fragmento da riqueza que são as Escrituras Sagradas. Nós te louvamos porque mesmo em meio a esse contexto no qual nós estamos vivendo, nos é dada a oportunidade de meditar na Tua Palavra. Muito obrigado, Deus. Nós agradecemos mais uma vez a Ti e fazemos isso confiando no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, de que tudo isso logo vai se resolver. Na certeza de que todas essas coisas vão se solucionar. Deus, mas enquanto igreja prosseguimos, avançamos, trabalhamos, Deus, para que o Evangelho continue sendo pregado e ensinado. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo repouse sobre vós, sobre sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém.